Grupo Euro apresenta sua estrutura à disposição de seus clientes. A Euronáutica, em Itajaí, na Reinaldo Schmittausen 545. Com toda a variedade e qualidade que o setor pesqueiro precisa. A Euromotores, com 2 lojas, em Itajaí, na rua José Luiz Marcelino 754, na Murta, e em Balneário Camboriú, na BR-101, km 136. Com oficina mecânica na área naval e lazer, geradores de energia e motores industriais. A Euromotores é autorizada Volvo Penta, com venda de motores, reversores e filtros. E agora também autorizada na distribuição dos reversores ZF. O Grupo Euro conta com profissionais especializados e treinados para garantir sempre o melhor. Com o selo de qualidade do Grupo Euro, você navega seguro e tranquilo. Conte com o Grupo Euro. Não espere o verão chegar. Vai comprar um barco, lancha ou jet ski? A documentação dessas embarcações tem que estar em dia e você habilitado para navegar. A Shipmar Despachante Marítimo Escola Náutica resolve tudo isso. Com um escritório em Itajaí e Porto Belo, a Shipmar Despachante Marítimo e Escola Náutica lhe oferece uma equipe ágil, eficiente e comprometida com o que faz. Entre em contato pelo telefone 47-3349-3304 ou pelo nosso site www.shipmar.com.br. Shipmar Despachante Marítimo e Escola Náutica. Rapidez na sua documentação e de sua embarcação. Tudo bem com vocês? Pois é, com o setor pesqueiro, mais uma vez, problemas acontecendo de uma hora para outra. O Ministério do Trabalho fez uma reunião, um workshop, nome bonito, né? Um workshop na quarta e quinta-feira, lá no Sindip. O que aconteceu? Aconteceu que o pessoal de fiscalização, capitaneados pelo senhor Rinaldo Almeida, esteve lá explicando as normas que desde 2008 foram escritas, estão valendo e estão sendo fiscalizadas agora. A minha dúvida é a seguinte: eles são funcionários públicos, eles são funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles são pagos para cumprir regras. Porque lá em 2008 foi feita uma reunião tripartite, como diz o Rinaldo, na entrevista que vocês vão assistir daqui um pouquinho. Governo, laboral e o armador de pesca, o patronal. O que não, tem que fazer isso no barco de ferro, tem que estancar o som do motor do barco de madeira. O laboral entende de trabalhar. O patronal entende de ganhar dinheiro. E o governo entende de política. Quem entende da estrutura da embarcação, seja ela de pesca, lazer, é o engenheiro naval. Esses caras foram ouvidos? Foram ouvidos? Não, não foram ouvidos. Assinaram regra, ali diz na norma, tem coisas absurdas para nossa realidade, como por exemplo, o local de manipulação do pescado tem que ser climatizado. Climatizado. O pescado é trabalhado, é manipulado no convés das embarcações de madeira ao ar livre. Está escrito lá. Como é que tu vai estancar o som do motor num barco de madeira? Como é que tu vai construir num barco de ferro se ele tem uma estrutura já pronta? Está arriscando aí para o fundo. Quem é o responsável se essa embarcação
for para o fundo, se o armador resolver cumprir a norma. Bom, o seu Rinaldo parece-me ser um cara bastante aberto para a discussão. Ele não gostou muito do que o presidente do Sindip falou. O presidente do Sindip disse que quem se sentir lesado, entre na justiça, sim, contra o fiscal. E aí, quem é que consegue trabalhar nesse clima? Mas a culpa é do setor pesqueiro. É do setor pesqueiro. Porque lá naquela reunião tripartite, era para ter chamado gente que entende. Não. Segundo o seu Rinaldo, foi estabelecida a norma como ele diz na entrevista. Está escrito, eu vou fiscalizar. Aí fica na vontade, fica à mercê do fiscal. Já não chega o tubarão que está proibido pescar e ninguém explica absolutamente nada. Está proibido pescar porque o resto do mundo não consome carne de tubarão. Mas aqui é Brasil, aqui nego consome. Mas para ficar bonito com o resto do mundo, com as ONGs, governo brasileiro, amém. E não é o governo brasileiro por partido A, B, C ou D. Entra partido, sai partido, vai continuar tudo igual. Se o setor não se impor. Não se impor. Enfim, eu não vou nem falar nisso, porque eu vou entrar na parte política e nós estamos em cima das eleições. E repito, vou repetir, nós temos que votar sim. Deputado estadual, federal, comprometido com o setor pesqueiro. Governador comprometido com o setor pesqueiro. Se não, meu amigo, isso aqui, vamos pegar esses barcos tudo, colocar tudo na beira do rio e plantar flor. Fica até bonito, né? Já pensou? Puxa vida, fica bonito. E vamos fazer outra coisa da vida. Porque assim, do jeito que anda a coisa, eu não vejo outra alternativa. Está muito esculhambado. Está muito esculhambado. É regras vindo de cima para baixo. Eu não estou dizendo que não tem que ter regra. Tem que ter regra sim. Mas tem que ter regra clara. E dizendo por que aquela regra existe. E por quê? Do jeito que está, as coisas... Nem quem fez a regra sabe por que ela existe. É lei. E lei tem que ser cumprida. Agora, quando se fez a lei, deveria ter gente lá que representar de maneira séria. E tem gente que não sabe nem o que escreve, mas não sabe nem o que assinou. Eu perguntei para o Rinaldo se não era hora de dar uma parada nisso e rever. Vamos ver aí a entrevista, vamos ver o desabafo. O Giovanni Monteiro, um desabafo dele também, eu acho que ele nem falou como presidente, ele falou como armador de pesca, que vocês vão ver agora. E logo depois vamos para a entrevista do senhor Rinaldo. Nessa NR, inciso 1, é isso? Anexo, perdão, com excesso de tripulantes no mesmo local. A embarcação é de aço de 80, dos anos 80. A NR é de agora, de 2000 e tal. O que faz ali? Daí eu falei assim, o que faz? Mexe na estrutura de uma embarcação de aço e amplia os dormitórios. Reduz a tripulação e bota menos homens no mar. Reduz o número de tripulantes. Ou mais fácil, amarra esses barcos e não bota mais. Não, mas só para complementar, se me permite, reduzir o número, você tem autorização da Marinha do Brasil. Então, minha sugestão, você já trouxe a casa, né, o importante é que abriu um discurso, um diálogo com o Ministério do Trabalho, isso é importante. Né? Minha sugestão, caso a gente não entre no acordo, minha sugestão para a empresa, entra com lucro cessante contra o fiscal, não contra o Ministério do Trabalho, contra o fiscal. É um lucro cessante. Você está inviabilizando o barco, que a Marinha do Brasil deu autorização, então a única maneira é você entrar no lucro cessante. Tira notas fiscais da tua produção mensal, os teus trabalhadores e entra contra o fiscal. Já ocorreu isso comigo contra o fiscal da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Aterrorizava o pessoal de Ubatuba. Agora eu estou aterrorizando ele. Né? Diz que o fiscal agora ele dá 24 horas, 48 horas para o pessoal para apresentar a documentação. Tive minha rede apreendida
ele aprendeu a rede de 3, 4 armadores. Depois que eu entrei com lucro cessante, ele está questionando que ele não pode pagar o lucro cessante meu e sim o governo do estado de São Paulo. Foi um santo remédio fiscal, ele baixou a bola dele. Mas o mais importante é isso aí, você teve a autorização da Marinha do Brasil, que são tantos tripulantes, 8 ou 6, eles não podem falar que o mínimo é 6. Então eu acho que a questão é essa. Mas o mais importante, todo mundo assim, eu acho que foi importante o desabafo de todo mundo, mas é amanhã, sim, nessa comissão, a gente dialogar e ver o que a gente pode mudar, não pode, o que pode se viabilizar. Né? O Rinaldo falou muita coisa que o Roberto me falou, a implementação da norma e de repente do dia para a noite já estão fiscalizando e multando. Né? O caso é bem isso. Né? Existe aqui uma questão que a gente entende que poderia ser aperfeiçoada, porque existe uma exigência na norma de um número tal de embarcações que ela é e essa exigência é posterior à construção do navio. Será que isso aqui não deveria ser elencado entre o rol das exigências para as embarcações novas a partir da vigência? É um ponto. A gente constrói a partir daí. Né? Um ponto objetivo, olha, eu tenho embarcação da década de 30, a norma é de 2000, sei lá, década de 60, a norma é de 2008, e está estabelecendo o limite máximo dos meus alojamentos. Isso demanda toda uma mudança na estrutura. Isso talvez seria melhor colocado para as embarcações anteriores e para as novas a partir da vigência. E nós vamos analisar. Esse é o tipo de construção que eu acho que a gente tem que parar, todos nós, né, de reclamar da fiscalização e construirmos justos, que a fiscalização está aberta. Né? Agora, vamos trabalhar nesse sentido. Peço para vocês, porque eu acho que o papel da gente também não é um papel fácil. Como eu falei anteriormente, eu acho que o Giovanni falou aí como armador de pesca, ele não falou como presidente. O Rinaldo não gostou muito, achou que era uma pressão com os fiscais. Mas tem que ter pressão mesmo. O fiscal tem que chegar, vem cá, gente, isso aqui eu tenho que fiscalizar. O fiscal tem que chegar para o seu supervisor lá, para o seu Rinaldo. Vem cá, está escrito, isso aqui é legal? É assim mesmo que eu tenho que fazer? Vocês têm certeza? Tem que partir do fiscal. E agora? O seu Rinaldo não gostou muito. Mas a gente entrevistou, é um cavalheiro, o seu Rinaldo. Ele nos deu entrevista. Vamos então aí para a entrevista com o Rinaldo. Vamos ver o que ele tem para dizer. Rinaldo, a conversa aí foi longa, desde as 2h30 da tarde. Ministério do Trabalho, setor pesqueiro, está quase um braço de ferro. Essa norma existe desde 2008. Essa norma foi regida por quem? Essas normas de saúde e segurança do Ministério do Trabalho, elas são regidas por comissões, são elaboradas por comissões tripartite. Comissões que existe uma bancada de governo, sob a coordenação da Inspeção do Trabalho, uma bancada de empregadores indicados pelas confederações nacionais patronais e uma bancada de trabalhadores indicados pelas centrais sindicais. São essas comissões tripartite, em todos os setores econômicos, que tem o mandato de elaborar as normas de saúde e segurança do trabalho. Como eu sou um que defendo muito a engenharia de pesca, que eu vejo muito veterinário e não vejo engenheiro. E tem detalhes da norma que cabem a um engenheiro naval, a um engenheiro de pesca, então, ou um engenheiro naval, melhor ainda. Como, por exemplo, tem embarcações que não comportam as modificações que pede na norma desde 2008. Mas consta na norma e fica a cargo do fiscal autuar ou não. Não é uma coisa muito desconfortável, não para o pescador, mas para o cidadão brasileiro. Ser regido por alguma lei que ainda não está clara? Olha, o entendimento da fiscalização, em primeiro lugar, é que se a norma foi elaborada de maneira participativa, onde os empregadores, portanto, os donos de barcos de pesca, estavam lá presentes, com os seus assessores, com os seus engenheiros de pesca, e eles concordaram que aquela norma deveria ser publicada daquela maneira. A princípio, os auditores fiscais do trabalho entendem que essa norma ela é viável, né? Então, o que ocorre é que, muitas vezes, quando a gente
vai inspecionar um barco de pesca, a gente se depara com situações onde esse barco de pesca não está cumprindo essa norma que foi construída de maneira participativa. E o papel do auditor fiscal, de uma maneira geral, quando ele constata uma irregularidade, é notificar, muitas vezes, né, dando um prazo, ou não, aí depende da situação, né, cada caso é um caso, mas o que ele tem, a determinação legal a fazer, é o de autuar essa empresa por estar descumprindo uma norma que foi elaborado e que está vigente. Né? Se a empresa autuada entende que aquele auto não foi adequado, ele tem todo um procedimento administrativo para fazer uma defesa contra esse auto. Esse auto vai ser analisado por um outro auditor fiscal e depois por uma comissão em Brasília antes dele ter uma decisão final, que é o que transforma esse auto de infração numa multa. Então já há toda uma regulamentação para que a defesa por parte das empresas, se elas entendem que a autuação não foi legítima, não foi conforme está previsto na norma, que ela faça a sua defesa. Sem contar a possibilidade dele também fazer um questionamento judicial, mas nós estamos falando daquela esfera administrativa que ainda é uma etapa anterior à judicial. No pouco que eu assisti desse workshop, que está acontecendo hoje à tarde, houve um questionamento referente ao número de pescadores a bordo. A Marinha, quando licencia, eles questionaram isso, a Marinha licencia o número X de pescadores. A tripulação tem que ser X pessoas. E me parece que, na norma, em alguns tipos de pesca, o Ministério do Trabalho se confronta com essa norma na Marinha. Isso está acontecendo? Olha só, a Marinha do Brasil, ela participa da elaboração de todas as normas de saúde e segurança da pesca, participou dessa atual norma vigente. Então, a princípio, a razão da bancada de governo contemplar o Ministério do Trabalho, Marinha do Brasil, através da sua diretoria de Portos e Costas, a Anvisa, representando o Ministério da Saúde e que cuida da vigilância sanitária, e a Fundacentro representam a bancada de governo justamente para que todas as normas desses vários órgãos estejam alinhadas. Né? Se eventualmente está havendo alguma diferença, eu acho que é oportuno que essa comissão analise isso. É importante dizer também que a Marinha do Brasil e a fiscalização do Ministério do Trabalho cuidam de questões, de certa forma, semelhantes, porém bastante distintas. O mandato da Marinha cuida da segurança da navegação, de zelar para que aquela navegação se dê sem riscos de poluição no mar, sem riscos da salvaguarda humana no mar, sem riscos de problema da navegação. O Ministério do Trabalho já tem um outro mandato, que é o da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, hoje você pode imaginar que tem algumas situações que, se você vai inspecionar uma embarcação de pesca, vamos supor uma situação lá que tem um equipamento da cozinha do barco que não está adequada conforme as normas do Ministério do Trabalho. Isso pode estar causando um impacto à saúde dos trabalhadores, mas certamente isso não vai estar na norma da Marinha, porque esse equipamento mal funcionando, ele não vai causar prejuízo à segurança da navegação. O barco continua bem balanceado, navegando normalmente. É um exemplo muito pontual, mas que mostra que, na verdade, os mandatos são distintos. Em alguns momentos eles podem interagir. E aí eu concordo, é importante que a gente tenha uma norma que caminhe no mesmo sentido. Não faz sentido dois órgãos de Estado estarem legislando e exigindo questões muito distintas. Né? A gente tem que entender as sutilezas aí para saber exatamente do que é que está sendo dito. E aí buscar fazer um alinhamento, que eu acho que é o mais adequado. Conversando com o pessoal que estava te acompanhando, também a gente elencou ali alguns outros itens da norma, como, por exemplo, além da estancagem do som do motor em barco de madeira, que é muito difícil, teria que, eu acho, quase refazer o barco, aí é a engenharia. Enfim, local de manipulação
Coisas que eu li a norma rapidamente. Local de manipulação do pescado é coberto. A grande maioria das embarcações brasileiras fazem a manipulação do pescado ao ar livre, no convés. Não seria a hora, eu quero dizer com isso, não seria a hora de estancar tudo, de parar um pouco, ao invés de se pensar em prazo, e realmente fazer uma comissão com engenharia, não com o dono do barco, não com o dono do barco, pessoas responsáveis a respeito desse, que entendam a respeito da embarcação e da engenharia de pesca, do meio onde o trabalhador está trabalhando, como acontece numa indústria. E refazer essa norma, já que ela vem se rolando desde 2008. Perfeito. Veja, a fiscalização do trabalho, cada vez mais, ela pauta a sua atuação no sentido de analisar previamente aquilo que está causando mais doença num determinado setor econômico e, mais do que isso, analisar quais os fatores que estão, eventualmente, causando, inclusive, a morte de alguns trabalhadores, no caso de acidentes fatais. O que você falou de proteção auditiva, a Fundacentro, que é um órgão do Ministério do Trabalho, que fez uma larga pesquisa sobre a questão de ruído, eles apresentaram alguns estudos, e a Fundacentro é membro da própria comissão. Uma dessas pesquisas eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar, que foi feita, que foi patrocinada, vamos dizer assim, pelo Citrapesca, pelo sindicato laboral aqui. Perfeito. Então, é uma pesquisa que sinaliza que, depois de alguns anos, os pescadores estão perdendo a sua audição em função desse trabalho. Então, essa é uma informação que a gente leva em conta quando a gente vai numa embarcação de pesca e busca entender aquela realidade e tomar as medidas para que esses trabalhadores façam alguma proteção e que seus empregadores tomem algumas medidas no sentido de prevenir esses problemas. Agora, é claro, a gente faz isso com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, e a gente não inventa aquilo que não está na norma. Se está sendo cobrado alguma questão, está sendo cobrado em decorrência de uma norma regulamentadora de saúde do trabalhador, que foi elaborada de maneira tripartite, e que, portanto, houve, em algum momento, um consenso que ela seria factível. Da mesma forma, quando a gente analisa os vários setores econômicos, a Organização Internacional do Trabalho reconhece que a pesca está entre as 3 atividades econômicas mais arriscadas de todo o universo laboral. Então, aí nós vamos nos deter nas comunicações de acidente de trabalho e a gente observa lá exatamente quais são os itens que estão sendo mais comunicados de afastamento de trabalhadores, que tem a ver ali com aquelas partes móveis, com aqueles guinchos, aqueles cabos. Fazemos uma pesquisa na jurisprudência, portanto, nas decisões judiciais de processos onde trabalhadores faleceram e o juiz ali, houve algum processo, e a gente busca o que causou. Então, baseado nesse universo, é que a gente tenta pautar uma fiscalização, já que o universo de legislação é muito abrangente, a gente tenta coibir ou tenta tomar algumas medidas naquilo que está causando mais adoecimento, mais morte e mais afastamento de trabalhadores, com responsabilidade, dialogando com o setor, que é o que a gente está vindo fazer aqui. Eu vou pegar daí, porque é uma coisa que eu venho brigando já faz um bom tempo. O programa e o site já vão fazer 12 anos de existência. Quem é o responsável? Você falou, vamos supor que todas as normas estão sendo cumpridas. O acidente sempre ocorre. Acidente sempre ocorre. Aonde entra aí, já que um cidadão enterra num pátio de fábrica, ele tem o direito, e o Ministério do Trabalho cobra isso da empresa, de ser atendido por um SUS da vida. Se ele quebra um dedo dentro da empresa, o SUS entra na empresa e vai acudi-lo, e vai dar assistência. Aonde entra isso no Ministério do Trabalho, já que a Marinha só faz a salvaguarda a salvaguarda humana, só se o cara estiver boiando. É muito difícil um navio da Marinha ou uma aeronave sair para socorrer um pescador que tenha um mal súbito dentro da embarcação ou tenha quebrado uma mão. Aonde entra o Ministério do Trabalho nessa questão da salvaguarda do homem do mar, na total falta de ambulâncias navais? Veja, a salvaguarda da vida humana no mar é da Marinha, né? A gente cuida no sentido de fazer um
programa, fazer legislações, fazer normas que buscam prevenir que acidentes como esses aconteçam, e quando eles acontecem, quando acontece um mal súbito, que aquela embarcação ela esteja dotada não só de equipamentos e de uma caixa de primeiros socorros, de um livro de soluções rápidas, mas principalmente, talvez essa seja a questão mais importante, de pelo menos uma pessoa dentro da tripulação, não que seja uma pessoa habilitada a fazer uma cirurgia, Paramédico. mas que tenha um treinamento básico de primeiros socorros. Mas o objetivo sempre foi o de proteger o trabalhador, dar segurança ao trabalhador num setor extremamente perigoso, que é o setor da pesca. Tomara que essa norma ela cumpra realmente todas as funções e tudo aquilo que o trabalhador precisa. Porque além do trabalhador, do pescador da embarcação, ele também ganha de acordo com o que for pescado. Um barco de pesca é uma coisa bem particular, bem particular. De segurança ali, eu acho que tem muito, de ter segurança, eu acho que tem muito pouca coisa, muito pouca coisa. Eu costumo dizer, o cara que tem o mínimo de responsabilidade não vai pescar. Não vai pescar, mas é um trabalho de milenar, e que os barcos vêm se modernizando dia a dia. O próprio pescador vem se modernizando, com cursos, enfim, porque dessa modernização é que está dependendo o produto, porque o mercado exige isso. Tomara que essas normas sejam revistas, e se adequa, então, tanto à necessidade do Ministério do Trabalho, quanto à necessidade do setor pesqueiro em estabelecê-la e dar condição desses barcos continuarem na água com a tranquilidade, tanto para o armador de pesca, quanto para o pescador. Perfeito. Eu acho que a nossa atuação, eu como coordenador nacional, eu compartilho desses mesmos ideais, né? A gente respeita demais a pesca. A pesca é um setor que, apesar dos seus riscos, é um setor que alimenta a mesa de milhões de brasileiros e de pessoas no mundo inteiro, né? A indústria da pesca no mundo inteiro, tem países orientais que, né, o alimento básico é a pesca, né? Eu diria que a comunidade brasileira ainda tem muito que evoluir no sentido de também aumentar o seu consumo per capita de pescado. E a inspeção do Ministério do Trabalho, ela realmente cuida de um setor muito sensível, porque na hora que morrem pescadores pelo mar afora, na hora que somos procurados por trabalhadores com membros decepados, famílias que estão ali desesperadas, a gente faz a análise desses acidentes. Então a gente enxerga o outro lado, a gente tenta cuidar para que isso diminua, para que isso se minimize, mas sempre reconhecendo a importância para o Brasil de um setor pesqueiro produtivo, rentável e responsável. E me parece que o segmento em Santa Catarina, no Brasil, é um exemplo de setor que consegue ter uma viabilidade e consegue fazer a proteção do seu trabalhador. Senhor, como teus apóstolos, eu também sou pescador. Fiz do mar, Senhor, minha morada, meu sustento, meu amigo e confidente. Te agradeço pela vida que tenho, mulher, filhos, companheiros de pesca e meu barco. Muitos não conhecem o quão é maravilhosa esta imensa e poderosa criação de tuas mãos. Eu sei, Senhor. Eu sei o que tem sido enfrentar a fúria desse mar, suas tempestades, o desafio de entendê-lo e dominá-lo. Se perder neste vasto mundo d'água e fazer do vento e das orações os únicos meios para voltar. Mas não reclamo, Senhor. Eu amo esta vida. Só peço que tua mão me dirija, que o teu amor me proteja e o teu poder acalme a tempestade e as ondas. Quanto aos peixes, Senhor, eu sei que farás comigo como fizestes com Pedro. Por isso, creio que nunca me faltarão.
pois lançarei a minha rede confiante na tua palavra. Protege meu lar aqui na praia, abençoa meus filhos e minha mulher. Dá a ela a segurança que tu, meu Senhor, sempre me farás voltar. Obrigado por tudo, Senhor.